Olá, meus 82 inscritos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um livro super bacana, que eu não imaginava que ele era tão bom, então eu estou super animada para falar dele. Mas antes disso, eu quero pedir para quem não se inscreveu, por favor, se inscreva aqui embaixo. É rapidinho, não custa nada e me ajuda muito. Pensa que você vai estar fazendo uma ótima ação para minha pessoa. O livro que eu quero falar hoje é Os Números do Amor. Esse livro aqui parece ser um livro meio, né, um nome meio clichê, mas esse livro, ele é bom por várias coisas, né? A gente encontra representatividade nele, a gente encontra hot de qualidade, uma coisa que eu não esperava nesse livro, e a gente encontra romance, a gente até dá umas risadas. Então, assim, é um livro, assim, que eu fiquei muito feliz de ter lido e eu não imaginava que ele era tão bom. Esse livro, ele é o livro que tem dois personagens principais, né? Que um é a Stella e o outro é o Michael. O livro já começa a gente tendo uma pressão da família em cima da Stella para que ela já case e tenha filhos. No decorrer do livro, já no início, até na sinopse, quando vocês forem olhar, vocês vão entender que a Stella, ela tem autismo. Eles dão um outro nome lá pra doença, mas é autismo. Até ela fala que eles tentam usar o outro nome pra não ficar muito... Que eles usam o outro nome pra não usar tanto o autismo, porque as pessoas já têm um preconceito, né, com a palavra autismo, então eles usam o outro. Mas a Stella, a personagem principal, ela tem autismo. Ela deve ter ali em torno dos seus 30 e poucos anos, tá? Então ela já é mais velha. E a Stella, ela é extremamente boa no que ela faz. Ela trabalha no varejo, com tecnologia de alguma coisa meio econômica, meio algoritmos, essas coisas. Basicamente, ela trabalha ali fazendo estudos sobre os nossos carrinhos de compra. Então, é algo que eu achei até legal, né, de ler. Quem aqui nunca abandonou um carrinho de compra porque o frete estava caro, ou essas coisas. Então, ela trabalha com isso. E ela é, tipo, super boa no que ela faz, mesmo ela tendo autismo. Então, a gente tem aí um desenvolvimento de história muito bacana que mostra que é possível, sim, e, tipo, a gente não tem que ter nenhum tipo de preconceito e entender que, né, eles são capazes. É um livro que trouxe um outro lado, assim, que até eu não sabia, né? Talvez até eu tenha os meus preconceitos quebrados com esse livro, então foi muito legal. Daí a gente tem, né, no início do livro a gente já vê que a Stella, então, ela é uma pessoa autista, ela é uma pessoa extremamente detalhista, extremamente focada, perfeccionista. O perfil, né, do autista, às vezes eles não têm filtro, então eles falam literalmente o que tá na cabeça deles. Então, se você tá feia, ele vai olhar pra você e vai falar que você tá feia. É muito difícil pra eles entender sarcasmo, entender o que pode magoar ou não ao outro. Eles aprendem, óbvio, depois que a gente explica, né? Mas eles não têm esse filtro que a gente tem. E depende, não é todo mundo, né? No livro, ela é assim, pelo menos. Esse é o perfil dela. Então ela acaba sendo muito boa no que ela faz, mas ela não gosta de interação humana. Então, pra ela ter a família dela botando pressão pra ela casar e ter filhos, é, tipo, horroroso. Porque ela não consegue ter um relacionamento tanto sexual como amoroso. Porque ela não gosta de pessoas, ela não gosta de estar perto de pessoas, ela não gosta que encostem nela. Tem algumas coisas ali que me lembrou muito ao Sheldon do The Big Bang Theory, o seriado que eu amo de paixão. Algumas coisas ali eu achei bem semelhante entre os personagens, sabe? E aí, então, né, a gente tem uma Stella que ela já namorou, ela já transou, mas ela meio que fez isso por pressão mesmo, não porque ela goste. E todas as vezes que ela fez não foi uma experiência boa. Então ela tem a família dela aí botando essa pressão, ela tem um colega de trabalho que é afim dela, mas ela, né, ela não quer que encostem nela, ela não quer ter nada mesmo. Mas ela sabe que pra sociedade e tal seria bom pra ela, até pra ela se desenvolver. Então ela vê uma alternativa pra isso. E uma alternativa seria ela contratar um acompanhante, né, um garoto de programa, vamos dizer assim, pra ensinar ela a transar, porque ela acha que ela não sabe, ela acha que ela não sabe fazer bem. Ela acha que o problema é completamente dela, então ela quer aprender. E aí a gente tem outro personagem principal entrando, que é o Michael. O Michael está sendo garoto de programa só a sexta-feira, porque a gente tem uma história de vida do Michael que vai se desenvolvendo, assim, durante o livro. Já vou adiantar pra gente já entender por que ele é garoto de programa. O Michael tinha, né, mãe, pai, irmãs, mas o pai dele virou... O pai dele meio que sumiu, porque o pai dele é um estelionatário. Exatamente. E aí o pai dele meio que secou as contas bancárias de várias pessoas, inclusive a da família do Michael, e sumiu com uma outra mulher. Então agora só tem o Michael, a mãe dele e as irmãs dele.
Então, além de sair nos jornais e em tudo, que o pai dele, né, o sobrenome dele é um estelionatário que tá fugido, a mãe dele ainda teve câncer. E aí, como é que tu paga, né, custeia um tratamento de câncer? A gente sabe que lá nos Estados Unidos isso é extremamente caro, não é o SUS aqui do Brasil, né? Então, ele precisa arcar com isso. E o Michael, a família dele, a mãe dele, tem uma loja de ajustes de roupa, costura. Então, ela faz vestidos, ajusta, né, bainha, essas coisas. E o Michael adora mexer com roupa. Tanto que um do lado da história dele é que ele queria ser um alfaiate famoso e o pai deles que faculdade disso não ia dar dinheiro. E o Michael querendo estudar moda e tal. Então a gente tem um garoto de programa que tá sendo garoto de programa só porque ele precisa da grana pra ajudar no tratamento da mãe dele. E durante o dia ele fica na loja da mãe dele fazendo costura, né? Fazendo bainha, ajustes em vestidos de formatura. Ele queria estar trabalhando com moda. Então ele tem um pai, filho da puta, que sumiu, roubou tudo deles, deixou eles na mão. E aí a gente tem um Michael com 1 milhão de contas pra pagar. E a alternativa que ele achou de ganhar dinheiro rápido é dormindo, que nem ele diz, dormindo com mulheres mais velhas, né? Que é geralmente quem contrata ele. Então aí a gente tem uma parte super engraçada que quando a Stella contrata ele através de uma agência, ele já vai no hotel imaginando que vai ser uma velha, né? Vai ser uma senhora e tal, que é geralmente o que ele atende. Tanto que quando ele entra no restaurante, ele não imagina que possa ser ela, porque ela é muito nova e muito bonita. Então a Stella é uma gatona. Então, por mais que ele não acredite que seja ela lá no restaurante por ser muito bonita, tá de salto alto, vestido bem nova, ele, né, chega na mesa e pergunta, você é a Stella? E ela levanta a cabeça, assim, que ela tava até comendo ali, eu acho, escolhendo alguma coisa do cardápio. Ela diz, sim, sou eu. E aí ele senta na frente dela e aí eles começam a conversar. E ele pensando, meu Deus, ela é muito bonita pra estar contratando esse tipo de serviço. Deve ter algum problema com ela, né? Porque ela é bonita, ela deve ter vários namorados, ela não precisa contratar alguém. E já logo de cara, a Stella deixa bem claro que ela quer ele pra ensinar ela a ser melhor de cama. Coisa que ele já não acredita de primeira, porque ele diz, meu Deus, essa mulher é bonita, ruim de cama. Não, com certeza não. Em nenhum momento ela fala que ela é autista ou que ela tem qualquer tipo de doença. Mas ele ali já nota que ela é diferente, sabe? Tipo, ela é super direta, ele até brinca com ela bastante. Você sempre fala o que você tá pensando, porque é, tipo, umas facadas, assim, do nada ela solta... porque você... Não, você é mais bonito do que no anúncio. Tipo, ela fala como se não fosse nada, mas imagina, a gente receber um elogio desse e a gente ficava vermelha, né? Algo do tipo. E ele também, tipo, meu Deus do céu. Vamos dizer assim, ela não sente as coisas do que ela fala. Então, essas coisas assim ele nota, mas ele nunca associa com nenhum tipo de doença, nem nada do tipo. Ele acha que ela é diferente. E aí, obviamente, já no primeiro encontro, eles já se conhecendo, eles já marcam de transar, já no mesmo hotel que eles estão, e eles sobem pra isso. E aí eu preciso salientar uma coisa muito maravilhosa, que eu fiquei tipo, meu Deus. O Michael, ele não precisa nem estar encostando na pessoa pra ele ser sensual. Gente, é só o que ele fala, o jeito que ele fala já dá um nível, assim, de excitação maravilhoso. E isso é muito difícil, sabe? Tipo, ele tava no banheiro com ela, eles estavam meio que conversando e a tensão sexual já tava enorme, ele não precisou nem tocar nela pra mim já dizer, meu Deus, esse aí é dos bons, esse é um bom personagem. E aí eles vão, né, tentar começar a fazer, e ele já vê que a Stella tá extremamente nervosa. Ela fala, eu estou muito nervosa, né, ela não tem filtro, então ela não sente vergonha de falar as coisas, o que é muito bacana, mas pra ele é muito diferente, né, não tá acostumado, a gente também não tá. Então ela começa a ficar super nervosa, e aí tem uma hora que ela começa a chorar, assim, quando eles já estão na cama tirando a roupa. E ele simplesmente diz, não, eu não vou continuar com você assim, a gente não vai transar essa noite. E ela, não, mas como assim? Eu preciso treinar, preciso... E ele pergunta, alguém já transou com você nesse estado? Gente, ele fala essas coisas da forma mais fofa. Nossa, ele é muito meigo com ela, assim, uma coisa inacreditável. E aí ele fica puto de saber que, tipo, sim, os caras transam com ela mesmo ela entrando em pânico, sabe, chorando. Tanto que ele pergunta isso pra ela, alguém já transou com você nesse estado, né, chorando e tremendo? E ela diz, nesse momento eles já até teriam terminado. Tipo, os caras tocam o ficha em cima dela, eles não sabem da doença dela e tal, mas, tipo, tão nem aí, sabe? Realmente botou ali, gozou e foi embora e foda-se ela. E ele foi completamente diferente. No momento que ele viu que ela já tava nervosa, ele já parou e eles não fizeram nada. Aí o que eles fizeram? Ficaram de conchinha vendo um filme, tipo... Foi super diferente pra ele e pra ela. Ela acabou gostando também dessa sessão.
Ela não gosta de se encostar com ninguém, ter ninguém encostando nela. E ali ficar de conchinha foi uma coisa que ela gostou. Então, ele tem, né, uma regra de não se encontrar mais de uma vez com o mesmo cliente. A gente já viu isso em vários lugares também. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Só que ele disse que ele fez isso porque ele teve uma cliente que ficou louca e ficou correndo atrás dele. Então, ele tem a regra de não fazer isso. Só que ela não transou com ele, então ela quer tentar de novo. E aí ela pergunta pra ele, e se a gente fizer um contrato diferente e tal. E aí eles marcam até de se encontrar mais 2 vezes, assim. Então vai ter um outro momento, né? Na segunda vez que eles se encontram, que eu acredito que é no mesmo hotel, acho que toda sexta-feira, né, eles tentam, a Stella me chega no jantar com um contrato de coisas que ela quer aprender durante o sexo. Isso é muito engraçado. E ele fica puto com ela porque ele acha meio deselegante, assim, meio... é estranho, né? E no contrato tem coisas assim, tipo, aprender masturbação, aprender oral, aprender novas posições. E ele vai lendo aquilo dali, tipo... Meu Deus, ainda tem uma caixinha do lado pra eles ir marcando o que eles fizeram. Pra você ver o nível que ela não tem vergonha. Imagina, a gente vai fazer isso, entregar um papel das coisas que eu quero aprender na cama. A gente não consegue fazer um negócio desse. Então essa cena acaba sendo bem engraçada. E o Michael fica brabo, ele acha extremamente, tipo, deselegante. Tipo, ela tá literalmente me usando pra isso. Mas ela paga super bem, então não sei o que ele tá reclamando. E aí eles vão pra cima pra tentar fazer essas coisas e de novo ela não consegue, assim, de novo ela entra em pânico e não consegue. E aí ela pergunta, né, pra eles se eles vão conseguir... Aí eles dão mais uns amassos. Gente, ela não gosta nem de beijar. Ela não gosta de beijar. Mas beijando ele, ela amou a sensação. Porque ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Aí ela adorou beijar e ela queria beijar toda hora. Então, se eles deram, assim, uns amassos melhores já nessa segunda noite, mas de novo eles não conseguiram transar. E aí, né, aí ele meio que quer desistir, porque não vai acontecer, né? Ele não quer prolongar isso pra não acontecer que nem a cliente louca dele lá que ficou correndo atrás dele. Aí a Stella propõe uma outra coisa, ela propõe um contrato de namoro pra eles. Pra ele ensinar ela não só na cama, como socialmente, né? Tipo, em jantares, cinema, essas coisas. Ter outras experiências que ela não tem. E ela oferece muita grana pra ele, pra isso. Ela oferece, tipo, $50 mil. É muita grana, gente. E aí a gente lembra, né? A gente tem um Michael super fofinho, fofinho demais com ela. Nenhum momento ele tenta abusar dela, nada. Mas ele precisa muito do dinheiro pra pagar as contas do tratamento da mãe dele. Então, se ele não queria aceitar o dinheiro dela... Ele luta o livro todo pra não aceitar, mas ele precisa muito do dinheiro, então ele acaba aceitando. E eles começam a ter um desenvolvimento assim como namorados. Ele começa a ter sentimentos por ela começa a ter sentimentos por ele, mas obviamente nenhum dos dois vai admitir, porque os dois estão na cabeça que, o Michael pensa que isso é só um contrato, então eu não posso fazer nada. E ele é a mesma coisa, né? Ela pensa que é só um contrato, então a gente não pode fazer nada. E aí eles começam ali, ele se muda pra casa dela, né, pra simular um namoro de verdade. Eles moram junto ali e acaba sendo bem legal. E assim, ele vai ensinando ela várias coisas, eles começam a melhorar, né, acaba rolando sexo e tal. E ela acaba gostando dessas interações, o que foi muito legal. Foi muito bom ver o desenvolvimento dela. Aí o Michael é perfeito. Se ele errou, algum dia foi querendo acertar. Obviamente, aí a gente tem, né, estão sendo vistos em público e tal, então todo mundo pensa que é um relacionamento de verdade. Aí ele convida ela pra ir na casa dele. E aí na casa dele a gente tem a mãe dele, tem as irmãs dele, tem os primos dele. E aí isso é muita gente pra Stella sociar, né, ser sociável. Os autistas às vezes não gostam de barulho alto, né, muita gente, isso acaba atacando eles. E dito e feito, né? A Stella vai lá, música alta, TV alta, eles falando alto. Ela é extremamente inteligente, então assim, tem um momento que a mãe do Michael vai oferecer pra ela uma massa que tá num pote de plástico, e esse pote de plástico tava sendo usado dentro do micro-ondas. E a Stella critica já na hora. Não, a gente não vou comer nada que tem nesse pote de plástico porque você usou ele no micro-ondas, e essas coisas usadas no micro-ondas podem nos matar, podem dar câncer. E aí, querendo ou não, a Stella, ela acaba... Eles são humildes, então tem várias coisas ali na casa... A Stella é rica. Tem várias coisas na casa dele que, né, às vezes a gente tem coisa que a gente não deveria ter. Tipo, usar o pote de margarina pra guardar feijão, né? Uns negócios loucos assim. E isso tem na casa dele. E ela vai criticando cada coisa que acontece. Cada coisa que a mãe dele vai entregar pra ela experimentar alguma coisa, ela fala mal do pote, diz que deveriam ter potes de vidro. Só que lembrando, ela não tem filtro, ela não entende como essas coisas podem machucar. E acaba machucando a mãe dele.
E aí ela também acaba perguntando muito do pai dele, que ninguém quer falar sobre. Ele nunca contou pra ela a questão do pai, ele sempre escondeu isso. E ela fica perguntando pra mãe dele, tanto que a mãe dele começa a chorar. E aí ela sai. E aí a Estela vê que ela meio que estragou o jantar ali, ela sente, né, que ela deve ter falado alguma coisa, ela não sabe o que ela falou que possa ter magoado eles. Então, ela sai correndo, ela vai embora. E esse é um ponto, esse acaba sendo um ponto bem importante do livro, assim. Não é culpa dela, né? Mas ele também não sabe da doença dela, então várias coisas ali poderiam ser evitadas. A gente tem daí, eles se resolvem ali, ele vai atrás dela, né? Tem toda uma. Ela, super fofa, vai na loja de roupa deles e leva flores pra mãe dele pedindo desculpa, mesmo ela não entendendo no que ela errou, né? E a mãe dele perdoa ele perdoa ela também, então acaba dando tudo certo. E aí tem um momento que ele tem que conhecer os pais dela, então e isso acontece num jantar beneficente, um jantar de rico. E daí ela vai, ele que faz a roupa dela pra ela ir, porque ele realmente é um estilista maravilhoso, ele só precisa do dinheiro e dos fundos pra fazer a super marca dele. Ele faz roupas super bem. E aí ela vai usando uma roupa dele, que até a mãe dela super elogia a roupa. Só que chegando lá, uma pessoa senta na mesa, uma senhora mais velha. Adivinhem quem é essa senhora? Sempre tem que ter uma merda no livro, né, gente? Então a merda foi essa. A merda é que a mulher era uma das ex-clientes dele. E adivinha quem é essa ex-cliente? Essa ex-cliente é a louca que ficava correndo atrás dele. O carro que ele tem foi essa mulher que deu. Então, assim, é uma mulher com dinheiro que bancava ele. Então, ela sentou do lado dele, quando ela viu, passou a mão na coxa dele. E, olha que loucura, essa mulher, que é a ex-cliente dele, é mãe do colega de trabalho da Estela, que a Estela, no início disso tudo, pensou em talvez treinar, né, sexo, pra talvez se aproximar desse cara. Ela não gosta muito dele, mas ele gosta dela, então ela pensou que poderia dar certo. E esse cara tava lá também. Então a gente tem ali o Maicon conhecendo um cara que tentou beijar a Estela, que ele já tava puto quando ele viu o cara, que esse cara tentou beijar a Estela no trabalho dela. Um assédio, né? E aí e a mãe do cara, então assim, o pai, e aí obviamente a mulher tava bêbada, né, tomando o whiskyzinho dela, ela vai lá e solta na mesa, né, que ela transava com ele ali, ela não falou que era cliente dele, mas falou que eles transavam e tal, daí tipo, o pai da Estela e a mãe da Estela estão tipo assim, meu Deus do céu, como assim ele pegava mulher mais velha e, né, ela tá aqui do nosso lado, e aí o Michael vai embora, a Estela também sai correndo. E aí depois ela volta e xinga o pai dela super, porque o pai dela começou a perguntar coisas pra ele do tipo, você não faz nada, você não trabalha, não sei o quê. Eu não entendi porque que o Michael não quis falar a verdade, que ele é um alfaiate, que ele podia falar que ele tava trabalhando numa lojinha simples com a mãe dele. Ele simplesmente disse que ele não tava fazendo nada no momento. Se fosse, né, a minha família também ia achar que ele é vagabundo, né? Ele podia falar, não, eu ajudo a minha família na lojinha deles pequena e no futuro eu, né, posso vir fazer algo. Mas não, ele falou que ele não fazia nada. Ai, desculpa, nem eu gostaria de ter uma filha namorando um cara que não faz nada. E aí o pai dele acabou tratando ele super mal, e aí a Estela voltou e deu um xingão nele. E aí rolou essa treta toda. E aí eles meio que terminaram, porque o Michael é muito diferente, segundo ele, né? Ela é milionária, basicamente, ela ganha muito dinheiro com o que ela faz, e quase não gasta. E eles, na cabeça dele, ele é pobre, não é nada na vida, então não faz sentido eles continuarem aquilo. E aí ele meio que rompe o contrato, sendo que os dois são super apaixonados um pro outro, mas nenhum dos dois fala. E aí a gente tem, né, ambos separados ali estão separados umas 2 semanas, eu acho, ambos sofrendo. Então, aí acontece uma coisa muito legal, que é do nada, o tratamento de câncer da mãe dele acaba fazendo parte de uma fundação onde eles vão custear todos os tratamentos. E na hora eu pensei, né, a Estela, ela tem muito dinheiro, né, ela realmente deve ter feito isso. Dito e feito, ela doou milhões pra essa instituição, e aí ele tava super feliz que ele, tipo, nossa, deve sair um peso das costas enorme, né, não precisar mais pagar isso. Então a Estela foi lá e doou uma grande quantia enorme pra essa instituição, enquanto os dois estão separados. Chega um momento que o Michael descobre, né, que ela tem autismo. Na verdade, ele começa a ver algumas coisas assim naquele jantar onde deu tudo errado. Um primo dele tem autismo, então ele já viveu com pessoas assim, mas ele não tinha se ligado ainda nas características. E aí o primo dele falou, você não tá se ligando que ela tem as mesmas características do nosso primo, que também tem autismo, daí dá o estralo na cabeça dele. Só que esse primo avisa ele, ela não quer que você saiba, ela não quer que você trate ela diferente por causa do autismo.
Então a gente tem ali um Michael, né, agora entendendo, sabendo por que que ela é assim, né, e tentando criar um ambiente muito melhor pra ela, mas sem falar pra ela que sabe. Então, achei bem legal essa parte também. A Stella consegue uma entrevista de estágio pra irmã do Michael. Então, ela vai fazer a entrevista com a Stella. E aí ela fala que o Michael tá sofrendo demais. E ela percebe que a Stella também tá sofrendo. Ela fica ali meio que enchendo o saco durante a entrevista, dizendo que eles têm que voltar e tal. E aí ela chega em casa e fala a mesma coisa pro Michael, que a Stella parecia estar sofrendo bastante. E aí a gente tem o Michael tentando reconquistar a Stella, porque ele viu que... Deu meio que entender que, né, quando saiu as contas das costas dele, ele entendeu que ele poderia ir atrás dela, que agora ele pode, né, na cabeça dele, agora ele pode ser alguém, ele pode deixar de ser um garoto de programa e talvez estudar e começar a trabalhar no que ele gosta com moda. E aí ele tenta conquistar ela, e aí ele fica fazendo ligações, mandando flores, mandando um monte de coisa pro trabalho dela, ela já não aguenta mais, os colegas de trabalho já estão folgando nela, mas daí ela cede, os dois meio que voltam, ficam juntos ali, acaba sendo fofinho, aquele fim que a gente gosta, né? Acontece uma coisa muito maravilhosa que ela diz que ela não gosta de surpresas, é uma característica dela, né? Ela não gosta de surpresas. Aí ele simplesmente entra no carro com ela e fala, daqui a 3 meses eu vou te pedir em casamento. E ela fica tipo, por que você tá me contando isso? E ele, porque você não gosta de surpresa, então eu já quero que você se prepare. Ai, eu fiquei assim, ó. Ai, meu Deus, que fofo. Ele é muito fofo. Ele é perfeito. Perfeito. Assim, olha, fazia tempo que eu não vi um personagem masculino tão perfeito. Aí a gente tem no fim, né, depois que saiu as contas dele, agora ele pode fazer o que ele quer, ele chama o primo dele pra ser sócio dele. E ele começa fazer roupas com a marca dele, abrir filiais. Ela tem ajudado ele, não com dinheiro, mas no projeto dele, mostrando pros acionistas, pros investidores, né, que o projeto pode render dinheiro. Então ele já tá com 3 lojas no final. Eles já estão... Ela tá noiva, tipo, eles já vão casar. E acaba de uma forma muito legal. E acaba de uma forma também ela querendo dar um carro novo pra ele. Porque no início ela tava com ciúmes que o carro que ele tinha era de uma cliente. E ela tinha dito pra ele antes que ela queria dar um carro pra ele disse que não. E no fim do livro a gente tem ela insistindo de novo que quer dar um carro pra ele, porque ela tem muito dinheiro, ela ganhou uma bonificação lá no trabalho dela de novo. E aí ele cede e diz, não, se você quiser me dar um carro, então eu vou aceitar o carro. Então foi um livro, assim, muito gostosinho de ler. Foi uma leitura super rápida. Foi rápido porque eu não consegui parar de ler, de tão bom que eu achei o livro. Gente, hot de qualidade. Romance de qualidade, escrita extremamente fluida. Então, super indico, nota 5. Vão ler, muito bom mesmo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês vão ler esse livro, porque é muito bom mesmo. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal, só clicar aqui, vocês fazem uma boa ação, me ajuda bastante e até logo!